A igreja não é um projeto humano, a igreja não é uma empresa, a igreja é um organismo vivo, a igreja é um movimento liderado pelo Espírito, a igreja é a revelação do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Ele nos ama e enviou o seu Filho. Essa mensagem é tremenda, e esse poder que transforma vidas está conosco, e nós temos a oportunidade no nosso dia a dia de ministrar na vida de outras pessoas. O diabo, ele tem medo de algumas coisas. Primeiro é que a igreja ore, que o povo de Deus ore, e que a palavra seja proclamada, porque ele sabe que a palavra é o poder de Deus. Quando ela é proclamada, inevitavelmente vidas são libertas, são transformadas. O reino das trevas não pode contra a palavra de Deus. O reino das trevas não pode. A igreja ela avança, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Missões está no coração do povo de Deus. Todos nós somos missionários, porque o Senhor Jesus disse: vão e façam discípulos, assim como o Pai me enviou. Nós somos um povo de missões, um povo missionário. Amém. Obrigado, pastor Anderson. Que honra, que privilégio, que alegria, queridos. Graça e paz, amada e querida igreja em Cristo Jesus. Quero cumprimentar todos os nossos missionários, a equipe, Adriana, toda essa turma dos Sons da Missão, essa igreja linda que nos recebe, pastor Anderson, com tanto carinho. Eu estou com a minha esposa aqui, a Márcia, minha mãe também está me acompanhando aqui. Uma alegria tão grande, irmãos, de estar juntos nesta manhã, celebrando, exaltando o nome do Senhor. Agradecer esse grupo lindo da Cristolândia, junto com os Sons da Missão. Irmãos, nós somos abençoadíssimos nesta manhã, com testemunhos assim impactantes. O que nós ouvimos nesta manhã, de fato, testifica o tema da nossa campanha. A solução é Jesus Cristo. Vocês testemunharam aqui, vocês cantaram, vocês anunciaram para todos que Jesus mudou a minha história, mudou a minha vida. E é interessante, irmãos, que eu ouço testemunhos das pessoas da Cristolândia há muitos anos. Cada história, cada situação, algumas com uma certa similaridade. Mas uma coisa interessante, pastor Anderson, que o testemunho vem, aí chega num pontinho ali, e a chave é a seguinte: Jesus transformou a minha vida. Porque ouvimos nessa manhã aqui o testemunho deles, a história, e aí o ponto-chave, quem é a chave na transformação? É Jesus. É impressionante, irmãos. Já ouvi tantos testemunhos de pessoas acolhidas na Cristolândia, e essa mensagem que essa camiseta traz, que eles usam, a camiseta amarela: Jesus transforma. Jesus é a solução. De fato, a solução é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o poder de Deus revelado que transforma vidas. Louvado seja Deus, irmã Débora, pelo trabalho dos nossos Sons da Missão, que tem abençoado tanta gente querida, essa equipe que trabalha com tanta alegria, tanta gente abençoada. Irmãos, são tantos projetos missionários, e nós damos graças a Deus pela visão missionária dos batistas brasileiros, das igrejas batistas como esta igreja, uma igreja que ama missões, que investe, que oferta em missões e que sustenta essa obra. E de fato a Cristolândia não é um projeto da Junta de Missões Nacionais, é um projeto dessa igreja, pastor. Os missionários são missionários desta igreja. Os Sons da Missão é um ministério das igrejas batistas. A Cristolândia, como tantos outros projetos que temos na Amazônia, com barcos, projetos de plantação de igrejas em tantos lugares, a nossa carreta missionária é dessa igreja. Aliás, estamos sonhando com uma segunda carreta missionária nesta campanha, irmãos. Sonhamos e oramos para que Deus nos abençoe nesse tempo. Temos decidido, em nome de Jesus, adquirir uma outra carreta. Ela deve chegar, a expectativa até o final de janeiro do ano que vem, ela deve ficar pronta. A gente deve encomendar essa carreta nos próximos dias. Uma carreta que é um investimento mais de 1 milhão, deve ser 1,2 milhão, 1,3 milhão, que essa carreta ela vai
para abençoar vidas. Temos uma que está rodando no Nordeste, agora está em Rondônia, tem atendido o Norte e o Centro-Oeste também, mas nós precisamos de outra para abençoar mais pessoas. E isso tudo são as igrejas batistas em todo o Brasil, investindo com uma visão missionária. A nossa história é missionária, irmãos. Nós batistas somos um povo de missão, somos um povo missionário, nós somos da linhagem de Abraão, e a linhagem de Abraão é uma linhagem missionária. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos descendência de Abraão, e é a nossa história, não é porque a gente optou, é a nossa identidade missionária. Eu quero falar sobre isso nesta manhã. Nós somos um povo missionário, não é porque temos uma convenção, ou uma junta de missões, ou juntas de missões. Não é por isso, não é por uma decisão denominacional, é por uma identidade, é pelo um sangue, o sangue nosso. O sangue nosso é M positivo, sangue missionário. Pela nossa linhagem, a nossa linhagem missionária, em Abraão, somos descendência de uma promessa, somos descendência de uma missão, somos descendência de um Deus Todo-Poderoso. Quando o Senhor chamou Abraão, Ele disse para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te enviar, e você vai se multiplicar, e na sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele deixa assim de uma forma tão clara, contundente, de que em Cristo Jesus nós somos descendentes de quem? De Abraão. Nós somos da linhagem de Abraão. E o que significa isso? Não é uma linhagem carnal, não é esse sentido. Nós somos dessa linhagem espiritual, e essa linhagem espiritual, ela nos traz uma descendência de uma promessa. Nós somos um povo abençoado, e também somos de uma descendência de uma missão. E ele disse: na sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então nós somos um povo que temos uma missão: ser bênção para todas as famílias da terra. Nós somos essa identidade espiritual. A nossa descendência em Abraão é a nossa identidade espiritual, essa descendência da promessa, descendência desse Deus Todo-Poderoso e desta missão, porque nós somos um povo de missão, porque o nosso Deus é um Deus missionário. O tema, a solução é Jesus Cristo, é um tema forte, é uma mensagem, é vestir essa camiseta e anunciar o Brasil. Eu creio que a solução é Jesus Cristo, para a família, para o jovem, para aquele que está ansioso, angustiado, sem vontade de viver, para aquela pessoa que está nas drogas, para aquela pessoa que está com um vazio, que não tem vida, não tem esperança da vida eterna, que tem medo da morte. Jesus é a solução. O texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Irmão, João 3,16 é uma resposta a Gênesis 3. Gênesis 3, o reino das trevas, que veio matar, roubar e destruir. Deus criou o ser humano, homem e mulher. Deus, então, tinha um propósito na vida deles. Mas o reino das trevas intercepta a criação de Deus e questiona, dizendo: o que Deus falou com vocês? Qual é a proposta dele? E o diabo diz o seguinte: não, Deus não tem o melhor para vocês. Se vocês me escutarem, me obedecerem, ouvirem, fizerem como eu estou falando, vocês vão conhecer o bem e o mal. Ou seja, eu tenho uma proposta para vocês melhor do que a proposta do Deus que criou vocês. Deus não ama tanto vocês assim, mas eu tenho algo muito melhor para vocês. E ali a incredulidade gerou a desobediência, e o ser humano caiu. E o pecado entra na nossa natureza. Gênesis capítulo 3. A nossa natureza, contaminada pelo vírus do pecado, ela se tornou incompatível com a natureza de Deus. E o pecado não pode habitar na presença de Deus, e o ser humano foi colocado fora da presença de Deus. Perdemos a aliança, perdemos a comunhão, perdemos o nosso chão, perdemos a nossa casa, perdemos a nossa intimidade com Deus e ficamos reféns, escravizados do reino das trevas. A humanidade, irmãos, ela vive debaixo da escravidão e da maldição do pecado do reino das trevas, pela desobediência, pela incredulidade que gerou a desobediência. Mas Deus nos ama e nunca desistiu de nós.
No dia que o ser humano pecou, Deus se tornou um missionário. Ele entrou em missão para buscar e salvar o que estava perdido. Lá em Gênesis 3, nós perdemos a aliança. Em João 3,16, nós somos restaurados na nova aliança no sangue do Cordeiro. No Gênesis 3, nós ficamos escravos do pecado, do reino das trevas, mas em João 3,16, Jesus Cristo nos liberta pelo poder do seu sangue, nos livra de toda a condenação do pecado. Em Gênesis 3, perdemos a comunhão, não podemos mais estar na presença do Senhor, porque Deus é santo e o pecado não habita na presença dEle. Mas em João 3,16, o sangue de Jesus, porque Ele nos amou, nos purifica de todo o pecado e nós temos acesso ao Santo dos Santos. O diabo acusou que Deus não nos amava. João 3,16 é uma resposta, o quanto Deus nos ama. Ele ama tanto a gente que Ele enviou o seu próprio Filho. Ele nos ama e nunca desistiu de nós, que Ele trouxe até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, isso é extraordinário. A coisa mais preciosa na vida é quando a gente descobre que nós somos amados por Deus, que Ele nos ama. Não porque a gente merece, não porque a gente fez alguma coisa boa para merecer isso. Todos nós pecamos, irmãos, mas Deus nos ama. E isso é a coisa mais linda que tem na vida, é você acordar e dormir cada dia com a certeza de que aconteça o que acontecer, Deus me ama, e todo mundo pode deixar de me amar, mas Deus nunca vai deixar de amar você, nunca vai desistir de amar você. As pessoas podem desistir de você, mas Deus nunca vai desistir de você, porque Ele ama você. Isso é extraordinário. E olha, ele ama tanto que enviou o seu Filho, e o sangue de Cristo Jesus nos purificou de todo o pecado, pagou o preço e nos restaurou e nos libertou. Isso é maravilhoso. Mas Ele ainda fez muito mais. Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. Que coisa, irmãos! Além de ter os nossos pecados pagos, nós fomos justificados em Cristo Jesus. Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós para sempre. Imagina isso, você é templo do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus veio habitar em nós. Que coisa extraordinária. E aí não tem como, irmãos, se o Deus que habita em nós é um Deus missionário, inevitavelmente nós estamos comprometidos com a missão. Isso que nos dá a identidade missionária que nós temos não é uma opção, é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Vou repetir, a nossa identidade missionária, nós estamos envolvidos com missões, não é porque optamos, não é porque é um programa, uma atividade eclesiástica da igreja ou de uma denominação, nós nos envolvemos com missões porque o Espírito de Deus habita em nós. E Ele é o líder da obra missionária. O Espírito de Deus é o líder da igreja. A igreja é um movimento missionário liderado pelo Espírito Santo. A igreja é um movimento missionário liderado pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos no livro de Atos, irmãos, a movimentação da igreja, a partir da ascensão do Senhor Jesus, quando Ele diz aos discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E Ele subiu aos céus. E o Espírito Santo veio, e o Espírito Santo lidera. A gente identifica no livro de Atos que a estratégia está com Ele. Ele chama homens e mulheres, Ele envia pessoas, chamou Filipe, enviou Filipe lá para o sul de Jerusalém, para encontrar um moço que ia numa carruagem, descia para a Etiópia, para evangelizar, discipular aquele moço. Chama Paulo, chama Barnabé, envia tantas pessoas. Usa Áquila, Priscila, leva gente para lá, leva gente para cá. Você percebe no livro de Atos que o Espírito de Deus está liderando a igreja e levando-a a plantar igrejas, a alcançar pessoas em tantos continentes e em várias nações, porque Ele morreu por todos e Ele amou todos. Atos 1:8, Ele disse: olha, vocês vão, e na dependência do poder do Espírito que vocês vão receber, vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares que vocês forem, de Jerusalém até os confins da terra. Eu quero que todas as pessoas de Jerusalém até os confins da terra sejam alcançadas com o Evangelho, com a mensagem do poder, do amor de Deus. Diga para todos que Deus os ama e que enviou o seu Filho para salvá-los. Conte isso para todo mundo, em todos os lugares. Mas como nós não falamos a língua de todos os povos, não temos recursos de comunicação para alcançar todos os povos, mas a chave é: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. A chave do trabalho missionário, do alcance de todas as nações, de todas as pessoas, a chave da Cristolândia é o poder do Espírito de Deus. Missões é a revelação do poder de Deus por meio de vida de pessoas.
Missões não é uma estratégia humana, não é uma estratégia de pessoas, mas é o poder do Espírito Santo fluindo na vida de homens e mulheres, fluindo ao ponto de alcançar outras pessoas. Então, missões é algo que o Espírito de Deus lidera. E quando alguém não está envolvido com a proclamação do Evangelho, não está de alguma forma envolvido, uma das coisas deve estar acontecendo: ou essa pessoa não tem o Espírito de Deus, e eu vou entender, você vai entender perfeitamente, que missões é para pessoas espirituais, ou essa pessoa é salva, tem o Espírito de Deus, mas ela não se submete à liderança do Espírito de Deus, ela está controlando a sua vida. Mas porque quando a gente se submete à liderança do Espírito Santo, irmãos, inevitavelmente nós estaremos envolvidos com a obra missionária. Ele pagou o preço, com o seu sangue nos restaurou, nos justificou e colocou o seu Espírito Santo para habitar em nós. Irmãos, isso é extraordinário, isso é extraordinário. E aí ele nos envia para testemunhar, e a nossa responsabilidade é que a solução está conosco, a mensagem do Evangelho. Cada crente, irmãos, servo do Senhor, discípulo do Senhor Jesus, a pessoa tem o poder da oração, o poder da palavra, o poder do Evangelho e o poder de Deus na sua vida para ministrar na vida de outras pessoas. Testemunhar o Evangelho, proclamar o Evangelho, levar pessoas a se tornarem discípulos do Senhor Jesus, não é um convencimento, é a ministração do poder de Deus. Presta atenção nisso. Ninguém se torna cristão, servo do Senhor ou discípulo do Senhor Jesus por adesão. Você não tem capacidade de argumento para mudar a vida de uma pessoa. Às vezes as pessoas pensam: olha, eu preciso conhecer muito a Bíblia, preciso ter muito conhecimento teológico para discutir, evangelizar uma pessoa, porque você acha que é vencer a pessoa nas ideias, e você levá-la a concluir que a sua ideia é melhor do que a dela, os seus argumentos, a sua doutrina, a sua fé, o seu conhecimento é melhor do que o dela, e ela então agora vai mudar para a sua igreja. Não, isso não vai levar ninguém a ser cristão, irmãos. Só tem um jeito de uma pessoa se tornar servo do Senhor Jesus. Servo do Senhor Jesus, só tem um jeito de uma pessoa se tornar discípulo do Senhor Jesus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: se essa pessoa nascer de novo. A primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa para se tornar crente é um milagre, algo sobrenatural, é o novo nascimento. Se a pessoa não nascer de novo, ela nunca verá o reino de Deus. Ela não tem o Espírito de Deus, ela não nasceu de novo, ela não tem um testemunho do Espírito, ela não tem um testemunho de que ela é uma pessoa que nasceu de novo e que é filho de Deus. A pessoa se tornar crente é um milagre, e esse milagre só acontece se duas coisas entrarem na alma da pessoa: a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Se isso não acontecer, você está morto espiritualmente. Você não é trigo, você é joio. Você pode aderir à igreja, conhecer a história do cristianismo, conhecer a doutrina do Senhor Jesus, você pode conhecer a doutrina da igreja, você pode cantar as músicas, você pode aderir ao cristianismo, mas você não é ainda trigo, você não nasceu de novo, você está morto espiritualmente. Só quando o Espírito de Deus, como diz Romanos 8,16, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e ter o selo de Deus, o selo do Espírito, como diz 1 João capítulo 5, ele diz: nós temos 3 testemunhos, o testemunho do Espírito, da água e do sangue. O Espírito testifica que somos filhos de Deus, a água, o batismo testifica que nós morremos para esse mundo, nascemos para uma nova vida em Cristo, e que nós pertencemos ao corpo, que é a igreja, o corpo do Senhor Jesus. Mas ainda assim, com essa natureza pecaminosa, nós podemos pecar. E aí temos o terceiro testemunho, que é o testemunho do sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós andamos, irmãos, olha, é muito bom ser crente. Olha, ter o testemunho do Espírito, o testemunho da água e o testemunho do sangue. Nossa identidade espiritual, e o maligno não tem autoridade sobre as nossas vidas. Isso é extraordinário. Porque para uma pessoa nascer de novo, ela precisa se arrepender dos seus pecados e humildemente se submeter ao Espírito, à palavra de Deus. E o Espírito e a palavra entrarão na vida dessa pessoa e transformarão a vida dela. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. A Bíblia não é um livro comum. Essa palavra aqui é extraordinária, é poderosa. Quando você abre a Bíblia, você abre o coração de Deus. Eu tenho muitos livros, eu já li tantos livros, mas não há nada igual à Bíblia.
Eu ouço o testemunho de pessoas, a Cristolândia especialmente, já ouvi alguns, as pessoas, olha, eu estava nas drogas, vivendo nas ruas, aí cheguei lá na Missão Cristolândia e li o texto bíblico na palavra, na parede, e ali eu entreguei a minha vida a Jesus. Incrível isso, ninguém argumentou com ela. Não, é porque a palavra é o poder de Deus, a palavra é o poder de Deus. E quando a palavra entra no coração de alguém, na alma de alguém, há uma transformação. O Espírito de Deus entra na vida dessa pessoa e há uma transformação. Não é apenas o intelecto, é o espiritual, a palavra e o Espírito de Deus entrando nas nossas vidas. E aí, consequentemente, irmãos, nós seremos missionários. E aí a nossa responsabilidade, qual é a nossa responsabilidade como cristãos? É ministrar na vida das pessoas o poder de Deus, o poder da oração, o poder da palavra e o poder do Espírito Santo. Evangelizar, levar pessoas a aceitarem Jesus, irmãos, é ministrar na vida delas o poder de Deus. É esse poder que nós temos como descendência de Abraão, a nossa identidade espiritual, o Espírito de Deus na nossa vida. Cada crente, cada membro desta igreja, pastor Anderson, tem poder, o poder da oração, o poder da palavra e o poder do Espírito, porque são filhos de Deus, templos do Espírito Santo. E isso, irmãos, nos dá uma grande responsabilidade, porque a nossa missão é encontrar pessoas no nosso dia a dia e ministrar na vida delas o poder de Deus. E não precisa de conhecimento teológico para levar pessoas a Jesus. Não precisa conhecimento teológico para você convencer ninguém. É a ministração do poder de Deus na vida de uma pessoa. Irmãos, a palavra de Deus é essa. Você não, pastor, eu não sei argumentar. Não precisa. Leia a palavra de Deus com a pessoa. Você sabe ler? Então abra a Bíblia, o Evangelho de João, por exemplo, e leia qualquer texto, para que a pessoa ouça, porque a palavra é o poder de Deus. Envie no seu WhatsApp, envie nas suas redes sociais, proclame a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada traz uma palavra que é poderosa, que em nenhum outro livro se encontra. Às vezes a gente acha que precisa argumentar para levar uma pessoa a aceitar Jesus Cristo como Salvador, para mudar a vida de uma pessoa. Irmãos, os nossos argumentos não têm poder para mudar a vida de ninguém, só o poder de Deus. Eu gosto muito de um exemplo sobre a palavra de Deus. O poder dessa palavra, para a gente entender. Nós vivemos uma geração, as pessoas às vezes desprezam a palavra de Deus. Mesmo os crentes não se alimentam, não ministram a palavra de Deus. E isso aqui, irmãos, é algo que vai na alma. É algo sobrenatural, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deixe-me dar um exemplo na carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos. Essa carta tem 4 capítulos, 104 versículos. Você consegue ler essa carta aí em 15 minutos, 20 minutos no máximo, se você parar um pouquinho, mas em 20 minutos você lê Filipenses, 4 capítulos. Irmãos, essa carta foi escrita lá pelos idos dos anos 56, 58 da nossa era cristã, no máximo no ano 60. A cidade de Filipos, ela foi fundada no século IV antes de Cristo, lá pelos idos dos anos 354 da nossa era cristã. Antes de Cristo, foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande, um tal de Filipe II. Esse moço fundou a cidade de Filipos. Depois o Império Romano, já uns 200 e poucos anos depois, veio conquistando tudo, e no primeiro século da nossa era cristã, o Império Romano então dominava toda aquela região da Macedônia, da Grécia, a Península da Acaia, e Filipos era uma cidade, a 4ª importância no Império Romano. E um dia o Espírito de Deus levou Paulo para aquela cidade, o apóstolo Paulo. Ele estava na Ásia, em Troade, quando o Senhor mostra para ele que eles devem passar para a Macedônia. E Paulo estava acompanhado de Silas, de Lucas e de Timóteo. Eles entram na Macedônia e começam a pregar o Evangelho. Paulo e Silas foram presos em Filipos. Aqueles 2 homens foram levados para o pior lugar da cidade de Filipos, para a cadeia. E aquele lugar viu a glória de Deus na vida daqueles homens. A igreja de Filipos era uma igreja muito especial para Paulo. Depois que Paulo saiu de lá, plantou a igreja, ele desce para Tessalônica, Bereia, e ele diz na sua carta que a igreja continuou sustentando, ofertando, levantando oferta missionária para sustentar Paulo várias vezes. E aí, anos depois, Paulo escreve essa carta para essa igreja.
E ele abre o coração com a igreja. Ele diz, olha, todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu dou graças a Deus. Ele encoraja a igreja, ele compartilha motivos de oração, ele agradece a igreja, e tem um momento que ele diz assim, olha, eu queria agradecer vocês pelas ofertas, e não é que eu estivesse precisando, que eu já aprendi a viver em qualquer situação. Estou agradecendo pelo bem de vocês, que é um privilégio para quem oferta, sustentar a obra do Senhor. E aí ele diz para os irmãos, olha, eu já aprendi a viver em qualquer situação, já aprendi a estar de barriga cheia, barriga vazia, e ele conclui esse raciocínio com Filipenses 4,13, dizendo o seguinte, posso naquele que me fortalece. Paulo conclui esse raciocínio com Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, você é inteligente, presta atenção, me acompanha nesse raciocínio. Ele escreveu essa carta, estava lá com Timóteo, escreve essa carta. Você acha que ele fez quantas cópias desta carta para distribuir? Você acha que ele pediu para Timóteo, dá um pulo ali, na livraria, na papelaria, na editora ali perto, lá em Roma, e faz 3.000 cópias? Não tinha isso. Você acha que ele postou essa carta no grupo de WhatsApp da igreja? Ou no Facebook? Não tinha isso. Essa carta é cópia única, que desce para Filipos. E chega lá, os irmãos comentam, olha, tem uma carta de Paulo. A maioria daqueles irmãos não sabia ler. E essa carta foi lida e não tinha uma pessoa na porta entregando uma cópia mimeógrafa. Alguém aqui do tempo mimeógrafo, aquela com um cheirinho de álcool e tal? Quem fez prova aqui com aquele mimeógrafo? Não tinha alguém na porta entregando uma cópia. Irmãos, aquilo foi cópia única, que foi para a cidade de Filipos, para a igreja de Filipos. Cópia única. Irmãos, veja a dimensão que isso toma, e não tem como a gente não concluir que o poder de Deus, o Espírito de Deus está por trás disso. O poder dessa palavra, da multiplicação dela, uma carta singela que Paulo escreve à igreja de Filipos. 4 capítulos, 104 versículos. Aí você pensa num negócio desse, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu fui pregar no interior da Bahia, e o irmão foi me buscar lá no aeroporto de Ilhéus, e depois tinha mais umas 3h30 de viagem, e na viagem ele parou num posto de gasolina para a gente comer lá, tomar um café. E quando paramos no posto assim, irmãos, eu olhei, o moço daquele posto construiu uma caixa d'água bem alta, e lá naquela caixa d'água ele escreveu, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu pensei comigo, será que Paulo, lá em Roma, quando escreveu essa carta, ele imaginou um dia, daqui uns 2000 anos, esse texto vai estar escrito numa caixa d'água, lá no interior da Bahia, e quem passar na BR vai ler esse negócio? Você acha que ele pensou isso? Não pensou isso. Eu andava aqui na Avenida Brasil, dirigindo um dia à tarde, e eu estava atrás de uma Kombi, e na traseira daquela Kombi estava escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Falei assim, puxa vida, será que Paulo pensou isso? Aquele lutador de boxe, o Evander Holyfield, que ganhou do Mike Tyson, finalizou aquela série de vitórias do Mike Tyson. Quando aquele homem entrou no ringue, ele estava usando um casaco, e nas costas do casaco estava lá, Filipenses 4,13. Incrível isso. Eu fui falar um dia no evento, e tinha um outro palestrante, um empresário, e ele lá de Santa Catarina, ele mostrou uma foto dele com a prancha de surf, e na prancha de surf estava escrito, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu fui falar lá na Convenção Batista do Chile, e depois da palavra, o empresário, eu citei isso, o empresário veio falar comigo, um cara de construtora, ele disse, pastor, em todas as obras da minha construtora, todos os prédios, naquela placa que se coloca, eu coloco Filipenses 4,13. Eu fui numa viagem missionária no interior da Bahia, ou no interior da Amazônia, numas casinhas lá nos ribeirinhos. Aí eu cheguei na casa daquela pessoa, e lá na parede, naquela tábua, na madeira, lá ele escreveu Filipenses 4,13. Eu fui lá no interior da Bahia, e estava lá com meu irmão, ele me chamou, vamos comer um acarajé ali, um acarajé de uma irmã lá da igreja, acarajé de crente. Aí eu fui com ele lá, sentamos para comer um acarajé, e aquela irmã, o esposo e a filha estavam ali atendendo, e eles com a camiseta lá do projeto dele lá, da acarajé. E aí, ela quando virou para pegar o acarajé, assim, nas costas da camiseta estava escrito Filipenses 4,13. E aí, posso todas as coisas, aquele que me fortalece. E eu fiquei pensando, será que o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, pensou, um dia esse texto vai estar escrito nas costas, numa camiseta de uma vendedora de acarajé no interior da Bahia? Não pensou isso não. Alguém pensou isso, irmãos?
Me diz aqui qual é o estrategista em comunicação e marketing que é capaz de fazer um negócio desse. Aristóteles, Platão e Einstein, esses caras escreveram coisas extraordinárias, mas eu nunca encontrei uma Kombi na Avenida Brasil com uma citação de Platão ou de Aristóteles. Eu nunca encontrei uma caixa d'água nesse Brasil com uma citação de Einstein. Você vê a dimensão que a palavra de Deus toma. E se for falar a quantidade de línguas que esse texto está traduzido, entre os xerentes, por exemplo, com os nossos missionários, pastor Gunter e irmão Wanda, esse texto está traduzido. Você percebe que quando você abrir a carta aos Filipenses para ler, você vai estar em contato com um texto que veio do coração de Deus e que Deus, o próprio Espírito de Deus, lidera a divulgação desse texto através da vida de pessoas. Eu não vou citar a quantidade de vezes que esse texto foi invocado no interior de um hospital, uma mãe, um pai, uma família, clamando a Deus e dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém enfrentando uma crise na sua vida e dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou vencer, em nome de Jesus. Olha a dimensão que essa palavra toma. Eu estou dando só esse exemplo, eu quero voltar para onde a gente estava, só para dizer para você, meu irmão, que a palavra de Deus que nós conhecemos, essa palavra é poderosa para operar um milagre na vida das pessoas, um milagre do novo nascimento, um milagre da transformação, um milagre de trazer a solução que é Jesus Cristo. Esse poder está conosco. A palavra, o poder da oração, orar pela vida de uma pessoa, meu irmão, invocar o nome do Senhor, clamar, está conosco. O poder de Deus que habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, isso transforma a vida, e Ele nos enviou. Portanto, quando a gente se depara com missões, o que é missões? Missões é enviar pessoas, é sustentar pessoas, é fazer com que a palavra de Deus que transforma vidas chegue para todas as pessoas em todos os lugares. Deus chama pessoas, homens, mulheres, e envia para os mais diversos lugares. Mas você aqui nesta igreja, neste bairro, você é missionário também. Por que você é missionário? Porque você é da linhagem de Abraão. Porque o Espírito Santo habita em você, porque em você habita o poder da palavra, o poder da oração e o poder de Deus, e você precisa ministrar na vida dessas pessoas o poder de Deus. Deus nos dá oportunidade o tempo todo para ministrar na vida de outras pessoas, seja na escola, seja no trabalho, seja na sua vizinhança, seja na sua caminhada, seja lá no sacolão quando você vai fazer as compras. Em todo o tempo você tem a oportunidade de orar por pessoas, de ministrar na vida das pessoas o poder de Deus. O que é evangelizar? Evangelizar é ministrar na vida das pessoas o poder de Deus. Missões é levar pessoas, enviar pessoas, sustentar pessoas para que elas ministrem na vida das pessoas que precisam da graça de Deus, o poder de Deus. O que é a Cristolândia? É ministrar na vida desses jovens o poder de Deus, desses homens e mulheres o poder de Deus. O que é os sons da missão? É ministrar por meio da música o poder de Deus na vida delas. O que é uma carreta missionária? É ministrar na vida das pessoas o poder de Deus, o poder da palavra. É ministrar lá na Amazônia com os barcos, com os missionários. O que? O poder de Deus. A gente faz, vai chegar num ponto seguinte: Jesus é a chave. É Jesus que transforma. Tudo que nós fazemos, missões nacionais, todos os projetos, irmãos, missionários, tem uma única razão: ministrar na vida das pessoas o poder que transforma. O poder da palavra, o poder de Deus. E aí eu fiquei pensando, esse lugar que eu vi a frase na caixa d'água no posto de gasolina, uma cidadezinha chamada de Tororó, na Bahia. E eu fiquei pensando, o que Tororó tem a ver com Filipos? Fundada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande, lá longe. Qual a relação de uma com a outra? Não tem nenhuma, a única relação é o Senhor quer que tanto Filipos quanto Itororó saiba que quem confia no Senhor pode todas as coisas naquele que o fortalece. Aí a gente pega a chave do negócio. O que o Espírito Santo quer? Que essa palavra chegue para todos, que a solução chegue para todos. E como é que essa solução vai chegar para todos? Eu e você. É só, olha Atos novamente, pensa em Atos, chama Filipe. Vem cá, Filipe, corre lá. Vem cá, Paulo, vem Barnabé.
E vem tanta gente, e a movimentação, a liderança do Espírito Santo, irmãos. A igreja não é um projeto humano, a igreja não é uma empresa, a igreja é um organismo vivo, a igreja é um movimento liderado pelo Espírito, a igreja é a revelação do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Ele nos ama e enviou o seu Filho. Essa mensagem é tremenda para transformar vidas, e esse poder que transforma vidas está conosco, e nós temos a oportunidade no nosso dia a dia de ministrar na vida de outras pessoas. Meus irmãos, vocês não imaginam o poder da oração. O diabo ele tem medo de algumas coisas, ele treme de medo da igreja. Primeiro é que a igreja ore, que o povo de Deus ore, e que a palavra seja proclamada, porque ele sabe que a palavra é o poder de Deus. Quando ela é proclamada, inevitavelmente vidas são libertas, são transformadas. O reino das trevas não pode contra a palavra de Deus. O reino das trevas não pode contra o poder da oração. O reino das trevas não pode contra o poder do Espírito de Deus. O reino das trevas não pode. A igreja ela avança, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Pastor Anderson, eu estou empolgado aqui, eu estou olhando ali tem um 11h25, quer dizer a hora, e o culto deve terminar 11h30. Então, eu dou essa palavra introdutória, e a gente... Irmãos, a gente precisa de discernimento espiritual, porque nós fazemos missões. Nós temos uma identidade espiritual, e nesse tempo, irmãos, de tanta iniquidade no mundo, nós não temos que ter medo, não temos que arrefecer, temos que proclamar, sustentar a nossa fé, quem nós somos em Cristo Jesus, anunciar, use suas redes sociais para anunciar o nome de Jesus, use a sua vida para anunciar o nome do Senhor Jesus, invista na obra missionária, para que o Evangelho chegue para mais pessoas. Irmãos, nessa manhã aqui, eu dei muito glória a Deus, ouvindo esses meninos testemunhar aqui, toda a história da Cristolândia, se só tivesse alcançado um deles, já teria valido a pena. E vocês são preciosos, queridos. Deus ama vocês. Deus ama vocês. Olha, pode ter certeza, acorde todos os dias com a seguinte certeza: Deus me ama. Deus me ama e nunca vai desistir de mim. Todo mundo pode desistir de vocês, mas Deus nunca vai desistir de vocês. E o melhor lugar para a gente viver é na presença do Senhor. Agora eu queria dar uma palavra aqui olhando nos olhos de vocês. O diabo, ele tem um ministério: matar, roubar e destruir. E ele usa muitos meios para implementar o seu ministério. E ele tem, se você pegar hoje o jornal aqui, ler algumas matérias, você vai ver que ontem ele fez um estrago no Brasil e em outros lugares no mundo. Muitas vidas foram ceifadas ontem por causa do reino das trevas. Muitas vidas destruídas, muitas famílias destruídas. E ele vem e rouba a pessoa, rouba a dignidade, rouba a família, rouba a saúde, humilha a pessoa. Algumas vão parar na cadeia, outras são mortas, assim, brutalmente. Outras vão viver nas ruas. Ele quer destruir. E ainda encontramos aí apologistas das drogas nesse Brasil. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Então, olha, ele usa vários meios para ministrar na vida das pessoas a destruição. E um dos que eles usam, do que o diabo usa, são as drogas. As drogas, eu nunca vi alguém falar assim: olha, comecei a usar drogas e a minha vida melhorou. Meu casamento melhorou. Meu desempenho no trabalho melhorou. Você já viu alguém dizendo: eu comecei a usar drogas e olha, na escola minhas notas melhoraram. Eu comecei a usar drogas e olha, na faculdade agora. Eu nunca vi um médico falar: comecei a usar drogas e eu comecei a ficar melhor fazendo cirurgia. Eu nunca vi alguém falar assim: olha, comecei a usar drogas, meus filhos começaram a usar drogas lá em casa e está uma beleza. Você já ouviu isso? Eu só ouço mães, como a senhora outro dia mandou uma mensagem para mim: pastor, pelo amor de Deus, eu estou desesperada. Eu não tenho mais paz. Meu filho usando drogas. Só tragédia. E ainda me aparece gente para defender drogas. O uso de drogas. Eu queria que essas pessoas fossem trabalhar com a gente lá dentro da Cracolândia, Adriana, em São Paulo. Vamos trabalhar com a gente lá na Cracolândia, ver aquela turma que está lá, a gente morando há 10 anos na rua. Então preste atenção, meninos, olha aqui para mim. O diabo veio matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a vida das pessoas e levá-las para o inferno. Totalmente. Transformar a vida das pessoas um inferno aqui e um inferno continuar depois que elas morrerem.
E aí ele usa as drogas como estratégia de destruição. Mas você se livrou. Agora olha só. O pescador vai pescar um peixe, ele usa um anzol. E ele põe no anzol o quê? Uma isca. Qual é o objetivo da isca? Enganar o peixe. Porque o peixe, quando olha aquela isca, ele acha o quê? Que aquela isca é ruim ou é boa? É boa. Agradável. E vai ser bom para mim, eu vou degustar, vai ser uma beleza. E os caras arrumam as iscas assim, os peixinhos douradinhos, e pinta um negócio bacana a isca ali. E joga lá, e o peixe bate o olho e fala assim, agora que eu vou me dar bem. Mas por trás daquela isca, que parece que vai ser bom para ele, tem o quê? Qual é o que está por trás daí? Quem é que está por trás da isca? A morte. O anzol. Você acha que se o peixe soubesse que por trás da isca tinha um anzol, ele pegava aquilo? Não pegava. E aí ele, enganado pela isca, ele abocanha o anzol, morde o anzol. E aí prende, e aí ele vai se debater até morrer. As drogas são uma isca que o diabo joga. E num primeiro momento, jovem, cheio de energia, os meninos jovenzinhos, adolescentes, provocados pelos outros colegas, não tem nada a ver, você não é homem não, e tal, isso aqui vai ser bom, e tal, e aí cria aquela isca, aquela beleza para o negócio, você vai se dar bem, aí pá, pegou. Aí fica no anzol. E vai, e se debate, começa a perder as forças, o coitado do peixe, e luta, e acha, e aí o diabo dá linha para ele, e ele às vezes acha até que está navegando, mas ele está ali, ó, no anzol do reino das trevas, vai morrer. Um dia eu falei para um jovem, o fim desse caminho aí, só tem 2 fins, ou você vai parar numa prisão, ou você vai parar no cemitério, porque as drogas vão destruir sua vida. Só que agora é o seguinte, qual é o ministério da Cristolândia? Quando você chegou na Cristolândia, você estava no anzol. O que é que a turma faz? Com muito amor. O que é que a turma lá, Sons da Missão e a turma faz? Pega você, corta o anzol, a linha, tira o anzol da sua boca, e então ensina para você um caminho, para que mesmo que o diabo continue lançando, porque ele vai continuar lançando a isca perto de vocês, fiquem atentos que ele não desistiu de vocês, para que mesmo ele jogando a isca, você tenha o foco. Em quem? Em quem? De novo? Em quem? Cristolândia, diga comigo, eu tenho crido em Jesus, minha vida é do Senhor Jesus. O diabo pode jogar o anzol da morte, mas não vai me alcançar, porque Jesus Cristo me libertou, abriu meus olhos, e eu tenho vida, e vida em abundância, e o reino das trevas não tem autoridade sobre a minha vida, porque Jesus me transformou. Eu sou de Jesus. Amém. Não esqueça. Esse destruidor vai continuar jogando os anzóis, tentando pegar vocês. Mas aí, ó, esse anzol é a morte, e eu sou de Cristo Jesus. Então não se afastem da cruz de Jesus, não se afastem da palavra, e quando o anzol vier, aqueles momentos, aqueles gatilhos, você se apega com a palavra. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele não tem autoridade sobre mim, porque o Senhor é o meu pastor. E aí você usa a palavra de Deus para resistir às flechas, às ações, às ciladas daquele que veio matar, roubar e destruir a sua vida, porque você é de Jesus. Amém, Cristolândia? Firmes. E agora qual que é a nossa missão? Anunciar esse poder que transforma vidas, que é Jesus, para os outros.
E dizer, olha, não precisa de drogas para você ser feliz. Não precisa de drogas. Drogas é a pior ilusão, enganação dessa geração. Eu sou de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, como gostaria de tirar, pastor Anderson, todas as pessoas que estão nas drogas hoje, trazer para Cristolândia. Como gostaria, Adriana, de ter 1.000, 2.000 unidades de Cristolândia. De poder ter equipe missionária para acolher toda essa turma. Débora Medeiros, como eu gostaria de que todas as pessoas que estivessem hoje nas ruas fossem acolhidas. E essa semana elas começassem a treinar os sons da missão. Irmãos, como gostaria de que a gente tivesse mais missionários para alcançar tanta gente está morrendo sem Cristo Jesus, sem esperança. Campanhas missionárias, irmãos, não é para sustentar uma estrutura denominacional. Campanhas missionárias não é para sustentar uma estrutura de junta de missões nacionais. Campanhas missionárias é para a gente investir na missão que Ele nos deixou. Vão e alcance todos, porque eu amei todos. Eu morri por todos. E eu quero que todos sejam alcançados. Com amor. Invista a sua vida nisso. Você tem orado por missionários? Você tem orado por salvação de pessoas da sua família? Você tem orado pelas pessoas nesse bairro? Você, quando chega num culto, domingo de manhã ou domingo à noite, você entra aqui nesse santuário e ora, Senhor, se tiver alguém aqui que não nasceu de novo, eu rogo que o Teu Espírito Santo visite essa pessoa hoje de uma forma poderosa. Usa a palavra do pastor nesta noite. Você ora por isso? Ou você vem para o culto assim, como alguém que vai assistir um jogo de futebol? Irmãos, nós entramos em culto, nós entramos em oração, nós entramos em algo espiritual para adorar a Deus, ministrar na vida das pessoas. Você tem orado pelas pessoas desse bairro? Você tem orado pelas pessoas com as quais você convive no seu dia a dia? Pedindo misericórdia a Deus por ela? Você tem aproveitado as oportunidades? Você tem sustentado missionários? Você pode investir e sustentar missionários? Isso é um privilégio, meu irmão. Às vezes a gente investe os nossos recursos financeiros em tantas coisas supérfluas. E poderíamos investir muito mais na obra missionária. Investir com alegria. Investir com discernimento espiritual. Investir com entendimento de que o Senhor me abençoou com tão grande oportunidade. Eu quero só mais 30 segundos para me dirigir aqui a pessoas que têm um chamado missionário. Pessoas que têm na sua relação com Deus, na relação com a palavra, tem sentido Deus ministrar na sua vida. Olha, Deus tem me chamado para o ministério e eu vou obedecer. Quero falar para você que Deus continua, o Espírito Santo continua chamando homens e mulheres para os ministérios, os múltiplos ministérios do reino. Alguns obedecem, outros não obedecem. Irmãos, é uma maior honra poder ser ministro do Senhor Jesus, servir na obra dele, seja em qualquer ministério na igreja, no campo missionário. Não sei para que Deus chamou você, só Ele vai saber. Mas se tem pessoas nesse auditório com chamado de Deus, eu quero orar por você nessa manhã, pedindo porção dobrada da graça do Senhor Jesus sobre você, e que você seja cheio do Espírito Santo. Baixe sua cabeça para a gente orar. Alguma pessoa nesse auditório aqui tem um chamado para o ministério, para a obra missionária? Você tem, faz só um sinal com a mão, pastor, eu tenho um chamado e eu vou obedecer. Se tem alguém, levante sua mão bem alto. Deus tem me chamado para a obra do Senhor. Se tem alguém, Deus te abençoe. E vai obedecer, e vai obedecer. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe as pessoas que têm sua mão levantada, colocando sua vida diante do Senhor, dizendo, eu tenho um chamado missionário, e eu não sei para onde Deus vai me levar, mas eu quero obedecer. Alguém mais tem esse chamado e vai obedecer? Amém. Amém. Eu queria orar com vocês que têm um chamado missionário, um chamado para a obra. Fique em pé no seu lugar. E eu quero orar com vocês daqui. Fica em pé no seu lugar.